Passando então à parte dos riscos. São aquilo que eu categorizei normalmente como os 5 Cs. Cs de conteúdos, de contactos, de comércio, de comportamentos ou conduta, ou copyright ou direitos de autor. Se repararem, comparando com o slide anterior, há um grande paralelo entre estes dois aspectos. Isso tem uma razão de ser, é que oportunidades e riscos andam sempre de mão dada. Daí que cumpre-nos e cabe-nos a nós procurar minimizar esses riscos de forma a que os miúdos possam tirar o máximo partido dos benefícios. Ao nível dos conteúdos, para além do episódio que já referi, ao nível dos conteúdos, há toda uma outra série de conteúdos ilegais, danosos, indesejáveis que nós não queremos ter no nosso computador, conteúdos que são ou não credíveis e que podem ser utilizados em termos de trabalhos escolares. Ao nível dos contactos, o risco de nós, na realidade, não sabermos com quem estamos a falar. E isto são tudo riscos que implica também não só as crianças, mas também os adultos. As crianças, por estarem particularmente vulneráveis a esse tipo de riscos. Por outro lado, se através da internet podemos ter acesso a toda uma série de bens e serviços, muitas vezes os pais não têm a noção que o comércio eletrónico também pode constituir risco para as crianças. E dizem, mas o meu filho não tem cartão de crédito, como é que o comércio eletrónico é um risco? Eu aprendi, com o meu filho de 10 anos, que ele de facto não precisa de ter cartão de crédito, basta-lhe ter um aparelhinho destes. E ontem li uma notícia em que os sites de jogos online que têm moeda virtual, neste momento nos Estados Unidos, representam um mercado de $1 bilhão em 2009. Em 2010 estima-se subir para 1,9 bilhões de dólares de moeda virtual, portanto, moeda que só existe na internet e que não pode ser passada de uns sites para os outros. E este é o instrumento que normalmente os nossos filhos usam para adquirir essa moeda virtual e que nós pais temos dificuldade em saber se o carregamento de 10 euros que fazemos no telemóvel serve para ele fazer chamadas ou se serve para ser gasto em tapetes virtuais, por exemplo, para decorar um qualquer quarto de um hotel virtual. Por fim, as condutas ou os comportamentos, e normalmente 2 situações surgem aí, e têm elas a ver com a utilização excessiva, que muitas vezes fala já em termos de dependência ou de vício, e, por outro lado, também utilização negativa, que normalmente é conhecida pelo ciberbullying, ou seja, é quando as crianças, os jovens e os adultos também começam a utilizar estas tecnologias para assediar, para agredir, para difamar os seus pares. E, por fim, o copyright normalmente se foca, sobretudo, na pirataria de conteúdos, seja software, jogos, música, filmes ou outros, ou livros, mas também, e outro aspecto que esse é menos falado, começa-se a falar mais recentemente, que tem a ver com o plágio escolar. Os erros mais comuns é subestimar os riscos, sobrevalorizar os riscos, muitas vezes adotando frases como por isso é que a internet não entra lá em casa e, na realidade, ao fazê-lo, estamos a excluir de qualquer hipótese que podíamos ter de acompanhar. Acharmos que isto é uma questão de tecnologia, portanto, se eu não quero que os meus filhos falem através do Messenger, porque isso é arriscado, eu retiro o Messenger, esquecemos a que eles sabem uma série de outros serviços que podem utilizar para usufruírem do Messenger sem terem o programa instalado. Acharmos que a filtragem é a solução, é um pouco como uma pílula que nós pomos sobre o computador e que a criança fica segura para o poder utilizar, e esquecemos que muitas vezes há mecanismos que eles descobrem também através da própria internet sobre como ludibriar esses mecanismos de filtragem. Ou seja, perante tudo isto, muitas vezes nós dizemos, ok, então eles sabem muito mais disto do que eu, portanto não há nada que eu possa fazer. E normalmente o que eu sugiro é que não coloquemos isto numa única abordagem, que normalmente os pais tendem a ver como, e as escolas também, como a abordagem tecnológica. Então nós temos necessidade de ter
4 tipos de abordagens. Uma abordagem regulamentar que começa, digamos, é crime, seja na internet ou fora dela, nós injuriarmos terceiros. E isso dá-nos um enquadramento geral, portanto, a lei geral. Depois temos que ter situações previstas em termos de regulamentos em casa, na escola, no espaço internet, que prevejam situações que não são ilegais, mas da qual podem resultar danos para terceiros. A tecnologia pode nos ajudar a implementar essas regulamentações. Não é a tecnologia que vai definir as regulamentações. E, por outro lado, o terceiro aspecto tem a ver com a formação, que tem um papel importante, que já aqui assim foi referido, no domínio das abordagens educacionais, ou seja, como é que nós sensibilizamos os jovens para as questões da segurança na escola e as abordagens parentais que competem aos pais e às famílias adotarem em casa. Resumindo, isto eram os 4 grandes tópicos que eu trazia aqui para abordar hoje dentro do curto espaço de tempo que me foi permitido. Deixar-vos isto como um ponto de partida para outros contactos e, nesse sentido, deixo não só os meus contactos de e-mail, mas outros locais onde podem encontrar, desde o site na internet disponibiliza mais de 300 artigos sobre esta temática, o blog também disponibiliza normalmente ligações para software e programas gratuitos que as pessoas podem utilizar em casa e na escola na área da segurança, e as minhas contas pessoais no Twitter e no Facebook, que é através são 2 dos canais que eu vou utilizando para divulgar tudo aquilo com que me vou encontrando na internet e que me parece interessante para pais, para escolas e para a comunidade. Muito obrigado.